E nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre os riscos do consumo de alimentos vencidos. E para falarmos sobre o assunto, recebemos no estúdio o nutricionista Lucas Paula de Castro. Lucas, seja muito bem-vindo ao Informativo. Muito obrigado, boa noite. Para a gente iniciar nossa entrevista, primeiramente, muito boa noite. O que a gente pode considerar como alimento vencido? É o que passou do prazo ali que está destacado na embalagem? É basicamente isso? Como fazer essa identificação? Isso, basicamente o prazo de validade ele está ali para o consumidor ter a segurança de consumir aquele alimento. Então, se passar daquela data de validade, a empresa ela já não se responsabiliza sobre algum dano que pode causar na saúde do consumidor. Então, é sempre importante ficar atento a esse prazo de validade para a pessoa ali ela não colocar a saúde em risco. Lucas, e o que acontece com o alimento vencido? Passou um dia do vencimento, o que começa a acontecer? Dependendo do alimento, vamos colocar ali embutidos, carnes, molhos prontos, ele vai começando a ter a proliferação de bactérias. Então isso pode causar desde intoxicação alimentar, que aí vem os sintomas como náuseas, vômitos, diarreias. Em casos mais extremos pode causar desidratação grave e até mesmo a morte. Ou se não, alimentos mais secos, como farinhas, massas em geral, se passar um dia ele não vai causar nenhum problema. O problema maior está ali nos alimentos embutidos, os molhos prontos, que podem ter essa proliferação mais rápida. Lucas, você mencionou alguns tipos de alimentos e aqueles que não vêm à data de vencimento, como identificar? Aqueles alimentos que não vêm à data de vencimento, o consumidor ele pode procurar os seus direitos, porque todo alimento ele precisa ter a data de fabricação, o lote e a data de vencimento. Se não tiver a data de vencimento explicada, ele precisa ter consumido até X dias após a data de fabricação. E quando a gente fala de frutas, legumes, verduras, como que funciona? A gente vai muito pelo aspecto sensorial. Então, a textura, o cheiro, a forma que a fruta ou a verdura está. Então, ela tem que estar com aquele aspecto que agrada os olhos. Tanto os olhos, também o olfato, para que aí o consumidor ele está fazendo o uso de uma forma segura. Agora, se for uma fruta ou alguma verdura ali que não está no seu aspecto natural, então é melhor ele não fazer o uso, por conta que isso pode causar algum problema. E também tem muita gente que, vou tirar a parte mofada ali e vou fazer o uso. A partir do momento que está ali a parte mofada, as bactérias e os fungos já consumiram todo o produto, então é ideal jogar fora. Inclusive isso que você mencionou é um ponto bastante interessante, né? Às vezes um alimento, de um lado ali está mofado, do outro está super bonito, né? Como você disse, agradável aos olhos. Não pode simplesmente cortar no meio e comer a parte bonita? Não pode. Muita gente pensa isso, consome ali e fala assim, eu consumi, mas não aconteceu nada, mas está colocando a saúde em risco. Quando o alimento ele já começa a apresentar a parte externa, com bolores ou se não com algum tipo de mofo, é porque a parte interna ela já foi toda consumida. Excelente, Lucas. Agora eu vou te convidar a assistir um material com a gente, que a gente foi às ruas ver o que a população pensa sobre esse assunto. Vamos conferir. Eu dou uma olhada bem detalhada, porque comprar coisa estragada e coisa para vencer realmente não compensa mesmo. Eu não compraria. Eu acho que se está quase vencido ou se está para vencer, eu penso que a composição não é a mesma. Então, Célia Maria, não compraria. Próximo vencimento, sim, gente compra, mas consome antes de vencer. E depois de vencido, não consumo. E você acha que realmente faz mal para a saúde? O pessoal fala que uns 2, 3 dias não tem importância, mas eu não costumo arriscar, não. Então, eu evito, na verdade, né? Porque eu acho que pode dar alguma coisa no estômago e isso não é muito legal. Eu acho que faz mal para a saúde, não pode comer não. Se venceu é porque tem algum perigo, né? Lucas, a gente viu ali o pessoal falando que faz mal, mas não sabe exatamente o que. O que pode causar, na verdade, um alimento vencido? O consumo dele, né? O consumo dele ele pode causar desde intoxicação alimentar, pode causar alguma infecção alimentar também, onde a pessoa ela precisa ser hospitalizada. Isso pode gerar algum agravamento à saúde mesmo.
Muita gente pensa que não, mas é algo bastante sério. Tanto desde a conservação do alimento, tanto no supermercado ou se não na padaria, qual o alimento que for, até a conservação em casa. Isso é muito importante. Muita gente ali comentou que não sabe qual vai ser o que vai causar dentro do organismo. Muitos alimentos, quando eles vencem, eles pedem qualidade nutricional. Então, isso, a longo prazo, pode causar alguma deficiência de alguma vitamina, ou se não, de proteínas, de carboidratos bons, de gorduras boas que o nosso corpo precisa para funcionar perfeitamente. Então, é importante a pessoa sempre estar ali atenta à data de validade e também atenta aonde que vai comprar aquele alimento. Uma dica que eu sempre dou é, se a geladeira do supermercado, ou se o freezer ali tiver suado, não compre nada ali, porque muitas empresas, elas desligam os congeladores para economizar energia, ou se não abaixam a temperatura para economizar energia e depois religam no dia seguinte. E essa questão da goteira ali, de embaçar, é porque o freezer está fazendo o processo de novo de congelamento. E isso pode causar perda de alguns alimentos ali também. Lucas, você mencionou essa questão dos estabelecimentos, mas em casa, como que fazer esse armazenamento, né? Como que guardar ali os alimentos? Os alimentos em casa, proteger de luz, deixar em armário, ambientes secos, alimentos que precisam ir para a geladeira, já fazer toda a higienização, que é indicado com água sanitária ou se não com o próprio produto que vende no supermercado ou se não no sacolão. Higieniza, seca as verduras ali, coloca na parte de baixo da geladeira. Alimentos que precisam ser congelados, leva para o congelador e descongele apenas quando for consumir. Então, tem muita gente que faz o estoque, compra muita coisa, compra muita carne, coloca no congelador, vai consumir só um pouquinho. Aí descongela e depois volta para o congelamento. Isso daí causa a proliferação de bactérias também, o que pode causar um dano maior à saúde. E quando a gente fala dos alimentos não perecíveis, né? Muita gente vê ali a data de validade muito longa, às vezes acaba esquecendo ali no armário de casa e depois viu que venceu, aparentemente está normal, acha que não tem problema consumir. Realmente tem ou não? Esses alimentos não perecíveis são os alimentos secos, que entram farinhas, que não tem água, massas, feijão, arroz. Esses alimentos, eles têm, mesmo após a data de validade, eles podem ser consumidos um curto prazo após a data de vencimento. Agora, se for alimentos enlatados, também ele entra nesse quesito. Se a pessoa abriu a lata ali, o alimento está com aspecto legal, está com cheiro legal, então ele pode consumir, por conta da conservação e de como o alimento ele é preparado. Agora, se for alimentos que sejam ricos em água, alimentos mais pastosos, então, quando vencer, é interessante não consumir eles. Lucas, e quando a gente fala da aquisição, né, de produtos ali próximos ao vencimento, né, no mercado, nos sacolões, enfim, isso é recomendado ou não? Comprou, já come no dia, pode guardar? Como que funciona? É recomendado, o cliente ele pode comprar esse produto que está próximo à data de vencimento. O atrativo principal é o preço, né? É o preço, né? Porque muitas empresas colocam ali 50%, 60%, 70% de desconto. Então, o cliente ele pode comprar, mas desde que ele consuma na data de validade, até a data de validade, para não ocasionar nenhum risco à saúde. Agora, se ele comprou, vamos colocar ali, comprou um embutido, um presunto, vamos supor assim, numa quantidade grande, passou uns 5, 6 dias, vai consumir, vai ver que aquele aspecto já não está o mesmo. Então, é indicado já descartar o produto. Excelente. Lucas, e quando a gente vai comer fora de casa? Não tem muito como ver ali? Existe alguma indicação nesse sentido? Se você for consumir em restaurantes, preze muito pela qualidade do local. Ele tem que estar limpo, ele tem que ter a pista onde é servido os alimentos, ela tem que estar quente, tem que estar livre de moscas, reparar a troca de alimentos, se as pessoas estão sempre repondo ali, para você ter uma segurança maior. E fugir daqueles molhos prontos, que
a gente nunca sabe quando que foi feito aquele molho. Então ele pode ter ali alguma contaminação, alguma proliferação de bactéria, dependendo do horário que ele foi feito, tá? Porque esses molhos prontos, eles sempre devem ser consumidos na hora que ele é preparado, então a pessoa ela tem que ficar atenta a isso. E também a indicação do lugar. Se o lugar ele é bem indicado, você tem uma segurança maior. Então, fugir daqueles lugares ali que você não sente tanta segurança na hora de entrar. E se a pessoa se sentir mal, né, depois de comer em casa ou fora de casa, qual deve ser o procedimento ali? E também, mesmo que o alimento pareça bom, se sentir mal depois, o que ela deve fazer? Ela deve, nos primeiros sintomas, deve hidratar bastante. Seja com isotônico, com água de coco. E se os sintomas persistirem, procurar ajuda médica. E não se deve cortar diarreia. Se a pessoa está com quadro de diarreia, é porque o organismo está fazendo um processo de limpeza para eliminar aquelas bactérias. Então a diarreia ela não deve ser cortada. Vômitos já é um caso um pouquinho mais grave, então já deve procurar ajuda médica para fazer a hidratação com soro no próprio hospital. Lucas, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse uma última dica, né, uma indicação, inclusive falando do papel do nutricionista, né, nesse processo de orientação e tudo mais. A dica que eu dou sempre que você tiver alguma dúvida sobre algum produto, hoje em dia a internet está aí para ajudar a gente, se tem boas indicações ou não. Como nutricionista, eu sempre indico a pessoa procurar ali um local higienizado, fazer a higienização em casa, que é 1 colher de água sanitária, 1 colher de sopa para 1 litro de água. Então isso já mata todas as bactérias. Não lavar carne, não lavar verduras, frutas com água só, ou senão água e sabão, porque não é indicado. Tá? Então são dicas assim que eu sempre coloco para os pacientes. E também descongelou, já consome no momento certo. Se você vai comprar uma quantidade que você acha que é muito, então você economiza ali na quantidade que você vai comprar para você já descongelar e já consumir, não recongelar. Então sempre ficar atento a isso daí para você não ter problemas futuros. Excelente, Lucas. Então tá dado o recado. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vindo.